Segundo Samuel 16, capítulo 16, versículo de número 5. Glória a Deus. Quantos acharam, digam amém. Bom, diz assim, ó. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, apedrejando com pedras a Davi e a todos os servos do rei, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à direita e à sua esquerda. Amaldiçoando Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. E o Senhor deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e eis que agora na tua desgraça, porque eis que o homem de sangue. E então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei. Abisai disse ao rei Davi: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei? Meu senhor, deixe-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi. Quem, pois, diria: porque assim fizestes? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte. Quanto mais ainda este filho de Benjamim, deixai, amaldiçoai, porque o Senhor lhe disse. Amém? Glória a Deus. Tome o seu assento, para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta passagem é uma passagem que é conhecida por ser uma situação assim um pouco desagradável que acontecera na vida do rei Davi. Todos nós sabemos que Davi ele tinha um chamado de Deus para fazer o que ele estava fazendo. Todos nós sabemos que Davi ele tinha uma unção de Deus para estar aonde ele estava. Todos nós sabemos que Davi ele tinha recebido uma unção, recebido uma palavra, uma promessa, e dentro desta promessa Deus estava com ele. Então nós podemos entender o seguinte: todo o cenário que Davi estava, todo momento que Davi passava, todas as lutas, todas as adversidades e todas as tribulações, Deus nunca deixou de estar com Davi. Davi ele foi um homem que ele cometeu muitos erros e muitos acertos. A questão é, não existia no coração de Davi prazer em errar, prazer em transgredir,
prazer em viver uma vida fora da presença. Não existe. Se você olhar em toda a trajetória, você vai ver que Davi, com todo o erro, com todas as adversidades, com todas as lutas, com tudo o que aconteceu, as investidas, tudo o que aconteceu, ele sempre teve um coração voltado para o Senhor. Lembra de quando ele pecou? Ele cometeu um homicídio, um adultério, ele quis esconder algo, mas quando foi revelado a ele, no mesmo momento ele disse: eu pequei, eu errei. E quando ele reconhece isso, o próprio Deus, olhando para a dificuldade que Davi tinha, como homem, como ser humano, todos nós temos a dificuldade. Por quê? A primeira batalha e a primeira luta está dentro de nós. Dentro de nós. Porque a nossa alma, ela não se converte. Corpo também não se converte. E com isso há uma guerra, há uma batalha, há uma luta. E esta luta travada, Jesus deixou claro que nós devemos tomar sobre si a nossa cruz e segui-lo. Mas segui-lo de que forma? De forma perfeita? Não. Buscando errar menos. E quando o erro acontece, o arrependimento precisa brotar de imediato. Então era assim a vida de Davi. Davi, ele tinha uma vida que era de erros e acertos, porém ele se arrependia mediante a transgressão. O texto que foi narrado, que está aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 16, no versículo 5 em diante, nós lemos uma história acerca de algo que acontecera na vida de Davi. O que aconteceu ali? Nós sabemos que Davi, pela história, ele sofreu uma emboscada, ele sofreu um ataque, ele sofreu com uma traição. E o pior de tudo não foi pessoas de longe. Pior de tudo que não foi simplesmente pessoas somente de perto. Não, foi uma pessoa que era ligada a ele, filho dele, e que fora gerado pelas suas entranhas. Então imagina, a decepção de Davi, era dúbia, porque número 1, ele tinha algo que estava se levantando contra ele no seu reino. Número 2, este algo que se levantava era o próprio filho. Quando Absalão entra e toma o reino, acontece algo muito estranho. Davi, ele precisa fugir para que não houvesse um dano maior. O que Davi estava pensando? Ele poderia pegar os seus guerreiros, ele poderia pegar os seus valentes e ir de encontro ao combate, mas ele pensava o seguinte: se isso acontecer, Absalão vai morrer. Então ele fez de tudo para sair da presença desta situação que estava acontecendo. Existia uma emboscada no reino, e ele sabia que se ele fosse de encontro a resolver este problema, muitas pessoas morreriam, e ele queria poupar a vida do seu filho Absalão, que era o chefe da rebelião. Pois bem, o que ele fez? Como rei, ele poderia fazer isso, mas como pai, ele preferiu reservar-se e sair, fugir. A questão é, quando Davi está saindo, quando Davi está fugindo, ele já está com um problema emocional muito grande. Ele já está com o coração arrasado e arruinado. Ele está cheio de porquês dentro do seu coração, dentro da sua mente. O porquê isso está acontecendo? O porquê Absalão fez uma situação como esta? O porquê a traição veio de tão perto? O porquê eu deixei de tratar lá atrás? Eu poderia ter resolvido essa situação lá atrás, mas não foi resolvido. Olha o que deu. Davi agora foge com um coração triste e angustiado, amargurado. É bem certo que a situação, ela era muito complicada. Por quê?
A tristeza que estava no coração do rei estava se espalhando com todas as pessoas que estavam junto com ele. É bem certo que quando você recebe uma notícia triste, quando algo triste acontece com cada um, é certo que as pessoas que estão ao redor, ao derredor, também fiquem tristes. Não foi diferente com Davi. Ele sai, mas algo lhe acontece muito estranho. O que é? Uma pessoa que olha para ele, vendo a tristeza e o coração abatido, começa a pegar pedra e atirar em Davi. Quem era este homem? Simei. Simei pega pedras e começa a atirar. Observe que, com toda loucura que um homem tem, se você parar para observar direitinho, o que Simei fez foi algo muito louco, insano. Por quê? Número 1, Davi estava com um exército letal. Ele estava com os seus valentes. Diz a Bíblia que os valentes de Davi eram homens não comuns. Eram homens que faziam coisas que qualquer um de nós iria parar para pensar: gente, como foi que este homem conseguiu fazer isso? Há um tempo atrás eu falei com vocês que os guerreiros de Davi eram diferenciados, porque eles foram gerados, eles foram criados, eles foram discipulados por um homem chamado Davi, em um período que estava em uma caverna, que há pouco tempo nós falamos sobre isso, a caverna de Adulão. No momento de tristeza, o momento de angústia, o momento de depressão, eles estavam ali e foram treinados. Agora observe comigo, esses homens estavam ali junto com Davi. A Bíblia diz que eles estavam à direita e eles estavam à esquerda. Homens que um só matava leão em caverna. Homens que com queixada de jumento matava 300 homens. Homens que eram com força, agiam de força e com força tremenda. Quando eles estão passando, Simei pega a pedra e começa a atacar em Davi. Começa a atacar e começa a amaldiçoar a Davi. Agora tenta imaginar a história que nós acabamos de narrar sendo vivida hoje. Tente se colocar na história hoje. Tente entender a história hoje. Vamos nos colocar no lugar de Davi. Pense a tristeza que estava, a angústia que estava, a incerteza que estava, a dúvida que estava no coração dele. Número 1, ele era rei. Número 2, ele foi ungido. Número 3, Deus separou Davi para isso. Um homem começa a atacar pedras e de repente alguém diz: rei, deixe que eu vá lá e mate ele. Sabe qual foi o que mais me chama a atenção? E a mensagem começa agora. O que mais me chamou a atenção foi a resposta de Davi. Sabe o que Davi diz? Ele olha e diz assim: esta situação que está acontecendo, deste homem está me amaldiçoando, foi porque Deus quis assim. Deus mandou que ele fizesse isso, que ele me amaldiçoasse. Agora entenda a história. Deus não queria isso. Sabe o que aconteceu? A luta que veio, ela foi tão tremenda, a pressão que veio foi tão grande, a batalha que chegou emocional, ela foi tão tremenda, que ela conseguiu tirar o foco de Davi, a certeza de Davi, daquilo que Deus tinha para a vida dele, e colocou uma dúvida. Ora, Deus me colocou no trono, em outras palavras, Deus me colocou no trono, Deus me ungiu, mas alguma coisa aconteceu que eu fiz, que isso me acarretou nessa perseguição. Entenda, Deus estava com a situação que estava acontecendo, permitindo acontecer esta tragédia na vida de Davi, para que a justiça fosse manifesta na vida de Absalão. A justiça em respeito a Davi fosse manifesta através de Absalão.
Absalão precisava de disciplina. Absalão precisava entender o que é a obediência à autoridade paternal e à autoridade de um rei. Tem pessoas que elas são literalmente hostil. Tem pessoas que elas são literalmente profana. Tem pessoas que elas são literalmente incrédulas. Elas não acreditam. A questão não é só desacreditar. A questão é quando desacredita e quando se torna um coração hostil. Agora entenda, Salomão ele escreve uma coisa dizendo muito clara: não seja demasiadamente ímpio. O que é isso? A pessoa quer ser ímpio, ok, mas não seja ímpio demasiado. Sabe por quê? A impiedade de forma demasiada vai atrair morte. Absalão estava de uma forma demasiada, e a Bíblia diz que o próprio Absalão, ele estava obstinado a viver uma vida de miséria e desgraça profunda. Ora, quando ele assume o reino, ele pega as mulheres do seu pai e começa na frente de todos a uma vida de desgraça total. Ele começou uma vida de miserabilidade. Agora entenda, Deus estava olhando aquela situação. Não existe um ato, não existe nada que aconteça na terra que esteja fora da direção de Deus. A Bíblia diz que o Senhor, ele esquadrinha a terra, ele está olhando, e o que mais pesa no coração de uma pessoa, para Deus, é a intenção. E a intenção do coração de Absalão era uma intenção macabra, de forma que chamou a atenção de Deus e permitiu que aquilo acontecesse para que a justiça se manifestasse sobre a vida dele. Agora entenda uma coisa, e eu quero profetizar sobre a tua vida. Talvez a coisa esteja meio complicada, alguém disse, alguém falou, alguém contou. Talvez alguém esteja falando algo que não aconteceu, assim como Simei estava falando e amaldiçoando Davi. Agora entenda, você no lugar de Davi, eu e você, estando ali, nós precisamos entender o seguinte: quando algo está chegando, quando algo vem, quando uma palavra vem, quando a pedra vem, atente o teu coração, porque o Senhor está entrando no controle de todas as coisas, fazendo justiça para te conduzir novamente no local que você estava. Então não fique apavorado, não fique triste, não fique angustiado. Sabe por quê? Deus é contigo para fazer grandes coisas. Deus é contigo para te levantar para um grande milagre. Deus é contigo para, no momento de perseguição, Ele te levantar e dizer: filho meu, filha minha, continue, deixa a pedra chegar, continue, deixa as palavras chegarem, continue, porque eu vou te sustentar. Davi estava numa situação de dúvidas. Por quê? Ele disse para o servo: deixe ele amaldiçoar, porque o Senhor mandou. Não, Deus estava trabalhando no oculto. Deus estava trabalhando no oculto. Só que não tem como entender. Tem coisas que você não vai entender. Tem coisas que você não vai entender. E aí, não adianta pôr a mão. A própria mão do Senhor entrará com justiça por você. Não põe a mão. Quando alguém se levantar, não põe a mão, porque o Senhor pelejará por ti. O Senhor pelejará por ti. Um dia Josias estava apavorado, rei Josias. E aí disseram para ele assim: não adianta fazer nada. Se você vier pela direita, nós entramos. Se vier pela esquerda, nós vamos tomar. Nós vamos tomar o teu reino. Você não está entendendo, não tem exército. Não tem ninguém que possa te livrar. E veio a palavra do Senhor dizendo o seguinte: eu vou tomar Senaqueribe pelo nariz com um anzol. Tem coisas que você não vai precisar colocar a mão. Você só precisa ter o seu joelho no chão. Se você tiver uma vida de oração, se você tiver uma vida de comunhão, se você tiver uma vida de fidelidade ao céu,
A Bíblia diz que o céu responde. Não precisa colocar a mão. Por mais que você ouça e te entristeça, como aconteceu com Davi, estava passando e aquela palavra, porque tem palavras que é pior do que um murro. O apóstolo Paulo disse uma palavra muito forte: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe que não seja para a edificação do teu próximo. Tem palavra que mata mais do que um murro, do que uma bala. Tem palavra. Tem pessoas que estão mortas hoje espiritualmente porque alguém liberou uma palavra que não deveria liberar. Tem palavra que dói mais do que um murro e mata mais do que uma bala letal. Quando ele estava passando com o seu exército, ele recebeu esta palavra. E a palavra geralmente vai de encontro aonde teve o conflito. E aonde é que teve o conflito? Na casa de Saul. Você é um cão. Você tomou o reino de Saul. E nós sabemos na história que Davi não tomou o trono de Saul. Deus havia desabilitado Saul, havia levantado Davi. Nós sabemos na história, mas as pessoas não sabem da tua história. As pessoas não conhecem a tua fidelidade. As pessoas não conhecem a luta que você passou. As pessoas não conhecem o teu choro na madrugada, o teu choro durante o banho. As pessoas não sabem quais são as batalhas. Elas não sabiam. Simei não sabia das lutas que Davi outrora passara. Não. Mas ele fora contaminado porque alguém contou, alguém falou, alguém disse. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero liberar uma palavra para a tua vida. O teu coração está blindado, a tua mente está blindada, os teus ouvidos estão blindados para aquilo que estão falando, que estão contando, que estão dizendo. Você não pode andar por aquilo que estão falando sobre você. Você não pode andar sobre aquela pedra que estão lançando. Sabe por quê? Você e Deus têm o melhor. Você e Deus têm o melhor. Sobrenatural está contigo. O sobrenatural do céu está com você. Não ande pelo que estão dizendo, não ande pelo que estão falando, não ande pelo que estão contando. Ande mediante a tua fidelidade. Porque se você for parar para ouvir o que estão falando ou contando, você vai parar. Então, em nome do Senhor, não pare. Em nome do Senhor, ande. Em nome do Senhor, caminhe. Em nome do Senhor, manifeste. Em nome do Senhor, vai para cima. Em nome do Senhor. Porque o diabo, ele vai usar palavras. Para quê? Para te parar. Ele não vai usar muita coisa. São palavras. Porque palavra, ela dói muito mais do que uma agressão física. Palavra pode estagnar pessoas, estagnar sonhos, paralisar projetos e fazer com que você pare para não alcançar o profético vindo do céu. Então, em nome do Senhor, comece a caminhar, comece a olhar, comece a acreditar, vai para cima, porque a palavra te garante isso. Não tem para onde correr. Vai chegar as pedras? Sim, lembra de José? Os irmãos estavam com ele. Deus havia lhe dado um sonho. E ele vai compartilhar o sonho com os irmãos. E aí, o que sobrou para José? Pedra. O que sobrou para ele? Cisterna. O que sobrou para ele? Cadeia. O que sobrou para ele? Acusação. Só que tem um detalhe. Aonde Deus se manifesta, o sobrenatural acontece.
Ainda que demore um pouquinho de tempo, não tardará, mas a bênção de Deus virá sobre a tua vida. Ainda que demore um pouquinho de tempo, não tardará, mas o profético vai se manifestar sobre a tua vida. Ainda que demore um pouquinho de tempo, mas a palavra que foi ministrada sobre você, a promessa que foi liberada sobre você, ela vai acontecer. Agora você precisa ter o ouvido blindado, o coração blindado, para você andar mediante a pedras, para você andar mediante a acusação, para você andar acreditando somente na palavra, na palavra, na palavra, na palavra, na palavra, na palavra de vida. Porque lá na frente José vai governar. Lá na frente você vai governar. Porque tem uma palavra liberada para a tua vida. Tem uma palavra liberada para a tua vida. Agora Davi vem com toda a angústia, as emoções completamente desarrumadas. Só que Deus já tinha se levantado para fazer justiça. Nem ele mesmo estava sabendo. E o que aconteceu com aquele que estava chamando ele de cão, de amaldiçoando o rei? O que acontecera? Teve que acertar com ele. Na travessia do Jordão, onde houve as alianças, o perdão, a reconciliação, quem teve que estar com ele? Esse mesmo que atirou pedra e amaldiçoou o rei, Simei. Entenda uma coisa: aquilo que é certo é certo. A justiça se manifesta na verdade. A verdade nada além do que a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a justiça se manifesta na verdade. Quando tudo estava acontecendo, a justiça se manifestando, Absalão já não estava mais com vida. Houve um encontro no Jordão para o perdão. Sabe o que Davi fez? Olhou para este homem. Ele olhou para Davi e disse: agora eu vou morrer, porque eu amaldiçoei, eu lancei pedra no rei. E Davi olhou para aquele homem e disse: não é momento de morte, é momento de reconciliação. O que eu aprendo com isso? Por mais que a pessoa tenha maltratado você, tenha falado de você, por mais que a pessoa tenha judiado você, você não vai se associar-se a ela e muito menos confiar nela, mas perdoá-la. Você precisa perdoar. Davi liberou o perdão para aquele homem. É difícil? É. Mas o perdão é libertador. Quando você perdoa, você se liberta. Você não fica preso na mão do outro. Davi tinha esse diferencial. Entende por que a Bíblia diz que o Senhor está à procura do verdadeiro adorador? E ele encontrou um adorador na casa de Jessé, que era Davi. Davi, ele tinha esse diferencial que nós precisamos entender, que era um coração sincero e adorador. Tenha um coração sincero, um coração adorador, para você atrair a presença de Deus. Fique sobre os teus pés em nome do Senhor Jesus Cristo.